Bom, Leonardo, a gente sabe que a doutrina espírita é considerado para nós a terceira revelação, né, a maior revelação depois dos ensinamentos de Jesus, a revelação de que a vida continua depois da morte do corpo físico e que os espíritos existem, e a doutrina espírita é a religião dos espíritos, podemos dizer assim. E Kardec que trouxe abriu essa porta para nós. E, obviamente, a mediunidade é um sentido que nós todos temos, mas a doutrina é a religião que melhor explica a mediunidade, né, para as pessoas. Então é natural, quando a gente associa a questão mediunidade e Kardec, que surge uma dúvida sobre, e aí, Kardec como espírito, vivendo no mundo espiritual, ele já entrou em contato com a gente através de alguma carta psicografada? É essa questão que a gente levanta aqui para você. Bom, Dudu, primeira coisa, obrigado, né? Obrigado mais uma vez, a gente trabalhando junto, né? Esperamos que o comentário possa gerar alguma discussão interessante para alguns amigos que acompanham o nosso trabalho, o seu trabalho, principalmente o seu canal, mas também os amigos que acompanham os meus vídeos, o meu material, o material que eu faço com o Bruno Tavares, né? Então a gente espera que seja útil a nossa discussão, e obrigado pelo convite. A questão é a seguinte, Dudu, uma coisa que a gente tem que falar antes de entrar na sua resposta propriamente é o seguinte: se não houver nenhuma mensagem de Allan Kardec, não quer dizer que ele tenha reencarnado necessariamente, e não quer dizer que ele não esteja fazendo nada no mundo espiritual, porque a gente vê essas discussões na internet. O Kardec não deu nenhuma mensagem. O fato de Kardec não ter dado nenhuma mensagem, se é que deu ou não, já nós vamos entrar nessa discussão, mas se ele não tiver dado nenhuma mensagem autêntica, não quer dizer que ele não está fazendo nada. Teve alguma mensagem de Jesus, alguma mensagem mediúnica de Jesus? Alguns acham que há um comentário de um encontro espiritual de Eurípides Barçanufo com Jesus, mas isso foi relatado pelo Chico. E se não tivesse sido relatado, Jesus não estava fazendo nada? Claro que está fazendo. Então, o fato de não haver nenhuma mensagem deve ter alguns motivos para isso. E a gente pode especular vários, por causa dos problemas do movimento espírita. Então, se não houver, não quer dizer que Jesus não está trabalhando. E não quer dizer necessariamente que ele reencarnou. E tem gente que alega isso. Aí alguns dizem, eu não vou entrar nessa questão de Chico e Kardec, eu até já abordei com o Bruno Tavares num vídeo, né, nosso companheiro Bruno Tavares, nosso amigo, irmão, confrade de Recife, Pernambuco. Então eu não vou entrar nessa discussão. Mas, às vezes as pessoas falam assim, não, mas Kardec previu a reencarnação. Tudo bem, mas Kardec ele teve algumas previsões que parece que não se concretizaram. Os comentários que ele faz a respeito do crescimento do movimento espírita, por exemplo, em janeiro de 1869, pouco antes de desencarnar, parece que ele superestimava o número de centros espíritas e o número de espíritas pelo mundo. O nosso confrade Charles Kemp afirma que quando ele voltou, ele trabalhou um tempo no Brasil, em Pernambuco, quando ele voltou para a França, em 90, 91, existiam de 6 a 7 centros espíritas na França. E hoje já está com 100, devido ao trabalho dele, de alguns confrades franceses e alguns brasileiros e outros companheiros de outros países que também ajudaram, mas o pessoal francês trabalhou e gerou
esse novo renascimento. Mas olha só, de 6 a 7. Então, muitas das previsões de Kardec também não se concretizaram, especialmente na área do crescimento do movimento espírita, do crescimento demográfico. Assim como Kardec pode não ter acertado essas previsões pessoais, ele podia muito bem fazer, ele pode ter errado na previsão da sua reencarnação, certo? Então vamos lá, com calma. Em primeiro lugar, se Kardec não tiver nenhuma mensagem, não quer dizer que ele não está trabalhando. E não quer dizer necessariamente que ele reencarnou. Ok? Mas não vamos discutir essa questão da reencarnação. Vamos lá. Algumas mensagens têm sido atribuídas a Allan Kardec. Eu vou discutir aqui com você 3 em especial. A primeira é aquele conjunto de mensagens, que não é uma, é um conjunto de mensagens, que está no livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível. O último livro de Leon Denis. O livro que Leon Denis publicou ali nos seus estertores, né? Ele mandou para publicação. Na verdade, o livro saiu depois da morte dele. Ele desencarna no início de 1927. Então sai o Gênio Céltico, o Mundo Invisível, com mensagens atribuídas a Kardec, que Leon Denis teria concordado que era de Kardec. Ele achou que era de Kardec, mas não são. Não são. Se você pegar as mensagens de Leon Denis, não são de Kardec. É um Kardec místico, é um Kardec que se apega a questões antidoutrinárias, é um Kardec apegado a questões raciais e separações, nada universalistas. Então, o Kardec é muito pior do que o Kardec enquanto encarnado. Sendo que o nosso nível de universalidade, de pensamento da doutrina, da profundidade do pensamento espírita, deve ser até maior no mundo espiritual. Quer dizer, você desencarna para ter uma visão espiritual, cosmoética, digamos assim, até maior. Aí você vai ter menor? Não faz sentido. Então, o Kardec do Leon Denis, esquece. Na minha opinião, Leon Denis se equivocou, que ele não é Kardec. Há um Kardec que não é tão estranho quanto o de Leon Denis, mas também desperta dúvidas, que é muito citado. Inclusive, alguns que defendem a tese que Chico é a reencarnação de Allan Kardec, citam ele porque ele teria dado uma mensagem antes da reencarnação de Chico Xavier, porque foi em 6 de maio de 1907, em Lisboa, que é o Kardec do Fernando de Lacerda, um médium português que depois veio para o Brasil e publicou, aqui eu estou mostrando para você, a coleção do País da Luz. Ok? Mas é uma mensagem que não é tão complicada assim, igual a do Leon Denis, mas é estranho. Por exemplo, tem um pedaço da mensagem que ele diz assim: eu, porém, era nada, simples instrumento da vontade do Mestre e dos seus obreiros. Dei o meu nome e a minha ação material para a grande obra. Eu era nada? Isso lembra algumas declarações do Chico, mas na fase final dele. Mas na fase final, no começo não era bem assim. Que eu acho que o Chico também, ele começa a se defender daquela idolatria, criando aquele humor, aquela coisa da humildade um pouco caricata. Mas enfim, mas não lembra Kardec. No programa que nós fizemos, Bruno Tavares e eu, sobre Chico ser Kardec, o Bruno lembrou muito bem que Kardec não aceitou a sugestão do Espírito de Verdade, Eduardo. E realmente o Bruno estava se referindo a um programa que ele fez com o Adair Ribeiro. Adair Ribeiro e Bruno fizeram um programa muito interessante. O Adair conta a saga que foi a escolha do nome da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me falha a memória, é o programa número 3 do Adair Ribeiro com o Bruno Tavares. E o Espírito de Verdade sugere o nome e não é acatada a sugestão dele por Allan Kardec. Aí o Kardec vai dizer, eu não era nada? Me parece que tem a ver com a personalidade dele. Ok? Agora, há uma mensagem que eu acho que tem mais condições de ser Kardec. Foi uma mensagem atribuída a Allan Kardec que teria sido enviada à Federação Espírita Brasileira no ano de 1985, quando se inaugurava a nova sede da FEB em Brasília. Estava à mesa diretora Júlio César Grande Ribeiro, grande médium do Espírito Santo,
amigo do Divaldo, amigo do Chico, parceiro de Raul Teixeira, fez um programa maravilhoso com o Raul na UZERJ de 94, e o Divaldo Pereira Franco. O que aconteceu? Chegou uma entidade para dar uma comunicação e o Julinho psicografou. Quando o Julinho viu o nome da entidade que assinou, ele fechou o papel rapidamente, ficou assustado e guardou e não ia falar para ninguém, né? Porque na mesa do Centro Espírita, em reuniões mediúnicas, mesmo em reuniões públicas e nos grandes eventos, normalmente tem caneta, papel e caneta, lápis e papel, se alguém tiver alguma inspiração, né? Isso é muito comum nos congressos mundiais espiritistas. Às vezes o Raul está fazendo a palestra e o Divaldo está psicografando, e vice-versa, né? Quando o Divaldo está falando, o Raul Teixeira psicografava. Então isso é muito comum. Então o Júlio César psicografou. Na hora que ele viu o nome, ele dobrou e fechou e guardou, e ficou meio assustado. E não ia revelar. Só que Joana de Anjos apareceu para Divaldo Pereira Franco e disse que aquela mensagem era autêntica, o autor era o autor que tinha assinado e ela deveria ser lida. E a mensagem está assinada por Allan Kardec. Aí a gente já faz um pequeno raciocínio inicial. Por que Kardec não foi direto pelo Divaldo Pereira Franco? Porque o médium mais famoso, mais conhecido, mais respeitado, respaldado, é o Divaldo. Mais do que o Julinho, apesar do Julinho ser um médium que o meio espírito considerava e respeitava muito. Mas se o Divaldo recebe Kardec, o Julinho ia confirmar? A confirmação tem que vir por um médium que tenha mais credibilidade para dar esse respaldo, esse cruzamento, esse efeito cruzado. Então, muitas vezes, você ter dois médiums, dois excelentes médiums, ou mais de um médium, para ter essa concordância, esse cruzamento de confirmações, ele é muito importante do ponto de vista espírita. Então, a mensagem foi pelo Julinho, uma pessoa muito séria, um médium muito sério, um trabalhador espírita notável, admirável, e quem confirmou foi Divaldo Pereira Franco através da informação de Joana de Anjos. E quando a gente lê a mensagem, ela não é uma mensagem muito extensa. E não é uma mensagem muito elaborada. Mas é uma mensagem que você percebe, não tem nada desabonador. E tem tem um estilo que a gente pode dizer próximo do estilo kardeciano, sim. Porque ele faz um elogio comedido, ele faz uma análise do cenário prós e contras, e até identifica alguns problemas que o movimento espírita enfrentava. Então não é um elogio exagerado, não é uma frase exagerada, e não tem comentários. Eu, porém, era nada, como o Kardec do Fernando de Lacerda, que é uma mensagem que tem uns pontos positivos, mas é uma mensagem que deixa a gente com uma dúvida. Claro que pode ser uma questão de filtração, mas se a filtração descaracterizar muito o pensamento original do espírito, a gente começa a achar que não corresponde para a gente ter essa segurança. Porque os espíritos superiores, quando eles identificam, colocam o seu nome, é porque, em princípio, é para ser avaliado, ou o médium teria avaliação de transmitir, ou pelo menos tem que transmitir razoavelmente, né? Então, eu diria que das mensagens atribuídas a Kardec Espírito, essa na FEB, 1985, do Júlio César Gante Ribeiro, é uma mensagem razoável. As do Kardec pelo Leon Denis, eu não aceito nenhuma. Do Gênio Céltico, Mundo Invisível. Para mim, Leon Denis, por mais admirável que seja, se equivocou. E a do Fernando Lacerda também deixa a gente com um ponto de interrogação. Bastante questionável em algumas passagens. Foge um pouquinho do estilo de Kardec. Então eu diria que a de 1985 é a que tem mais estrutura, mais condições de ser atribuído como mensagem autêntica. E aí, obviamente, a gente junta a nossa análise da mensagem com a confirmação de Joana de Anjos. Então, acabam sendo duas confirmações. A nossa credibilidade, a nossa confiança, né? A credibilidade da Joana de Anjos e do Divaldo, juntamente com a própria credibilidade do Julinho, né? Mas o Divaldo ajudando nesse processo, e a qualidade da mensagem, que eu acho que ela atende a um nível mínimo, que seria uma mensagem de Kardec. Claro que se ela fosse mais extensa, a gente poderia avaliar mais.
ela é curta. Mas eu acho que ela é razoável, e aí a confirmação do Divaldo coloca ela como uma mensagem que tem uma boa condição de ser, uma boa probabilidade de ser verdadeira.